Oi, pessoal! Eu estou aqui com vocês hoje no livro de ciências. Qual é o livro de ciências? Vamos lá. Vou mostrar para vocês a capinha do livro. Um livro Integrados, esse livro roxinho, que é o último livro que vocês pegaram lá na escola, tá? Dentro desse livro, nós vamos ter História, Geografia e Ciências, tá? Hoje nós estamos na matéria de Ciências. Então, eu falei para vocês fazerem as atividades a partir da página 141, da 141 até 151. E são essas atividades que a professora vai explicar e fazer a correção hoje, tá bom? Então, livro de ciências, quem não foi pegar na escola ainda, precisa ir pegar, tá? Dia 8 vai ter uma nova entrega na escola, então quem não pegou, quem está sem o livro em casa, vai chegar lá, vai pegar o livro que a gente vai pegar no dia 8, que é o livro de artes, e vai pedir para pegar o livro de integrados também, né? Porque nós estamos utilizando esse livro. Tem algumas crianças que pegaram esse livro trocado, né? O Matheus pegou do Christopher, que pegou da Emily, que pegou da Joaquina, sei lá. Bom, eles entregaram aí os livros que não são dos donos. Mas como era um livro que nós tínhamos feito pouquíssimas páginas, né? E o importante agora é a gente ter o material, eu falei que vocês poderiam utilizar o material, né, que vocês haviam recebido, tá? Sem se importar com o nome que está escrito, tá bom, gente? Então vamos lá. Na aula passada, né, nós falamos um pouquinho sobre micro-organismos, que são aqueles seres bem pequenininhos que a gente não consegue ver a olho nu, a gente precisa da ajuda do microscópio para a gente poder ver os micro-organismos, tá? Alguns micro-organismos são celulares, outros micro-organismos não têm células, né? Então, nós vimos todas essas especificidades dos micro-organismos na outra aula, tá? E a gente viu que alguns micro-organismos, eles são benéficos, né, para o ser humano. A gente pode utilizá-los, inclusive na nossa alimentação, né? Alguns fungos e algumas bactérias são responsáveis aí pela produção de queijos, por exemplo, de iogurte, o fermento que vai no pão, né? O álcool é um importante produto, né, que vem da fermentação, né? Então, que a fermentação vai produzir os fungos, né, que vão ser responsáveis pela produção do álcool. Então, alguns micro-organismos, eles são importantes para a nossa vida. Mas tem alguns micro-organismos que podem nos causar doenças, né? E aí a gente precisa ficar de olho em como a gente vai fazer para que a gente possa eliminar esses micro-organismos da nossa vida, né? Do nosso dia a dia. Então, a melhor forma da gente eliminar micro-organismos, já que a gente não consegue vê-los, né, é lavando as mãos corretamente com água e sabão, né? Em tempos de coronavírus, né, que a gente tem ouvido falar muito, então a gente precisa redobrar esses cuidados. Mas esses cuidados, eles sempre precisaram existir na nossa vida, porque os micro-organismos, eles sempre existiram, né? E alguns deles são responsáveis desde sempre por nos causar doenças. Então, se a gente evita, né, se a gente elimina esses micro-organismos antes deles entrarem no nosso corpo, a gente vai estar evitando doenças, tá? Então, nós vamos falar aqui na página 141 do livro de vocês, tá falando um pouquinho de duas formas de tratamento. Uma forma de tratamento é quando a gente já está doente, tá? Então, vai tratar uma doença. E a outra forma de tratamento é um tratamento que a gente chama de preventivo. O que é um tratamento preventivo? A gente faz para não ficar doente, tá? Então, eu vou explicar para vocês o que são esses dois tratamentos. O primeiro tratamento é o uso de antibióticos. Então, o que são os antibióticos? Olha lá. Os antibióticos, eles são
remédios que vão tratar doenças, né, causadas por bactérias. Então, alguma bactéria entrou no meu corpo, está causando lá um desarranjo, uma infecção. Eu posso utilizar um antibiótico para matar, para eliminar aquela bactéria. Mas como que eu, professora Cláudia, vou saber qual é o antibiótico que vai matar a bactéria que eu tenho? Primeiro que eu não sei nem qual é a bactéria, né? Então, por isso eu preciso procurar um médico. Eu vou até o médico vai dizer assim, olha, você tá com a bactéria tal, e aí você vai precisar tomar tal remédio, tantos dias, para que você possa matar essa bactéria e você ficar bem de novo, tá? Então, é importantíssimo quando a gente está doente e vai ao médico e ele receita um antibiótico, que a gente tome o antibiótico que ele receitou até o final. Por que que é importante? Porque às vezes, eu tomei lá o antibiótico durante 2 dias e aí deixou a bactéria fraquinha e aí eu parei de sentir os sintomas que eu estava sentindo, né? Fiquei bem, voltei a fazer as minhas atividades e parei de tomar o antibiótico. Quando acontece isso, a bactéria que estava lá quase morrendo, ela vai ficar forte. Então aí eu crio uma bactéria mais resistente àquele antibiótico. E aí eu vou no médico de novo e o médico passa aquele antibiótico, né, para matar aquela bactéria, porque ele acha que a bactéria tá fraquinha e ela tá forte, né? E aí eu não consigo eliminá-la, tá? Então por isso que é importante eu tomar um antibiótico durante os dias que o médico pede. Se ele pedir para eu tomar 7 dias, tem que tomar 7 dias. Mesmo que eu esteja sem os sintomas já da doença no finalzinho, porque geralmente é assim, né? Primeiro, segundo, terceiro dia a gente já não tá sentindo mais os sintomas daquela doença. Mas é importante a gente continuar tomando até o final em razão disso. E nos horários certos também, tá? O antibiótico é um medicamento que é bastante importante aí no tratamento aí de doenças causadas por bactérias. E aí, num outro tipo de tratamento, gente, é o tratamento que a gente chama de tratamento preventivo. O tratamento preventivo é feito a partir das vacinas, tá? Então, a vacina, ela não é um remédio, ela é uma substância, né, que vai proteger a gente, vai proteger o nosso organismo. Como é que funciona a vacina? A vacina funciona assim. Então, tem um vírus lá que deixa as pessoas doentes. Então, o que eles fazem? Eles pegam aquele vírus, quase morrendo, né? Bem fraquinho, e eles injetam no corpo, no organismo da gente, tá? E aí junto com algum componente lá que eles fizeram a vacina, tá? Aí o meu corpo, ele identifica que tem um organismo estranho no meu corpo. E aí o meu corpo começa a produzir um micro-organismo, né? Ou um anticorpo que vai brigar com aquele micro-organismo que entrou no meu corpo, né? E como ele tá fraquinho, o meu anticorpo vai conseguir matar e eliminar. E aí, quando eu entrar em contato com aquele micro-organismo novamente, com aquele vírus novamente, o meu organismo já tem uma defesa, um soldadinho lá preparado para eliminar aquele micro-organismo, tá? De forma geral, é assim que acontece. Por essa razão, hoje em dia tá todo mundo louco para encontrar a vacina contra o coronavírus, né? Que é esse vírus que até agora não tem uma vacina. Então, como o coronavírus, ele tem um DNA muito específico lá, né? Várias modificações na estrutura dele, então fica muito difícil de fazer essa vacina, né? Porque às vezes eles encontram para um tipo de vírus e que não é aquele vírus que vai deixar, e aí a outra é um outro vírus já
iniciado como se fosse aquele primeiro, mas um pouco modificado, vai deixar a pessoa doente, né? Então, é esse o trabalho que os cientistas estão fazendo. Eles estão tentando encontrar uma vacina para que as pessoas consigam criar anticorpos contra o coronavírus. E aí, no caso, as pessoas não ficariam, né, ou não ficariam doentes, ou se ficassem doentes, não teriam mais chance de sobreviver, tá? Então, é essa a corrida dos cientistas aí nos dias atuais. Encontrar uma vacina, né, que é um tratamento preventivo contra o coronavírus, tá bom? O anticorpo, né, nós temos aí que é certo tipo de proteína que combate um organismo invasor. É produzido pelo próprio corpo e as vacinas ativam mais rapidamente esse sistema, que foi o que a professora explicou. São os soldadinhos do nosso corpo, quem protege o nosso organismo. Então, lá na página 142, nós estamos falando um pouquinho sobre alguns fungos que podem causar problemas à nossa saúde, tá? Então, tem o fungo da micose, aí mostrando pra gente como que a gente pode evitar que esses fungos entrar em contato com esses fungos, né? E evitar que eles causem danos à nossa saúde, tá? Então, as micoses, elas são sérias, né? Então, é importante a gente cuidar. Às vezes a gente vai na areia, né? Começa com uma irritaçãozinha, quando vê, tá enorme, né? São as micoses ali se procriando, né? E adoecendo a nossa pele. E aí, explica pra gente que as micoses, elas podem acontecer também dentro do nosso organismo, que são as micoses internas, que são muito mais perigosas, né? Porque a gente não tá vendo ela crescer, né? Então, é importante que a gente se cuide com relação a isso. E aí embaixo, falando um pouquinho das bactérias e dos vírus, né? Eles são causadores de algumas doenças e a gente só consegue, né? A maioria desses vírus e dessas bactérias, a maioria não, os vírus e as bactérias a gente vai pega de uma pessoa para outra, né? São micro-organismos que vai sair de uma pessoa e vai entrar em outra pessoa, né? Por essa razão, a gente precisa ter muito cuidado, né? No lavar com a nossa higiene, as mãos com água e sabão, né? Hoje em dia a gente tem ainda a utilização do álcool em gel, quando a gente não pode, né? Tá num lugar que não consegue lavar as mãos com água e sabão, então lavar com álcool em gel. Não levar a mão à boca, não levar a mão aos olhos, né? Tudo isso são atitudes simples e importantes na redução dessas doenças, né? Porque se a gente não coloca a mão suja na boca, né? Não fica coçando o olho, não fica passando no nariz, então não tem como essas doenças elas entrarem no nosso organismo, né? Hoje em dia a gente tem falando muito aí no coronavírus, né? Que é um vírus um pouco diferenciado, mas assim, a prevenção, ela é a mesma, né? Aí agora a gente tem também a utilização de máscaras, né? Porque esses micro-organismos, eles saem do corpo da gente também na saliva, né? Na saliva ou quando a gente espirra. Então é importante a gente utilizar a máscara para a gente aí se a gente tiver com alguma bactéria, algum vírus, para a gente não passar para ninguém e para a gente se proteger também, né? Então, é importante, essas dicas de saúde, elas são importantes, elas foram feitas, a gente nem sabia ainda da existência do coronavírus, mas existem outros vírus, outras bactérias, outros fungos, né? Que também causam doenças, que também causam prejuízo à nossa vida. Então, o que serve para um serve para todos. Então, a gente precisa cuidar bastante da nossa higiene, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com vocês
com a Teia da Vida lá na página 143. Até mais!